Falando em Coritiba, técnico Mozart, os 3 últimos jogos, reta final do primeiro turno e o Coritiba deixou a desejar e preocupou o seu torcedor. Vamos ouvir o técnico alviverde. É um momento, assim, pode ter certeza de reflexão, de análise, de ajustes. Inclusive para nós, para mim poder escolher até a melhor equipe para jogar na quinta-feira, até porque a gente vem de uma sequência aí dos últimos 3 jogos, assim, de cada 3, 4 dias um jogo, então aproveitar segunda e terça para poder escolher a melhor equipe para iniciar o jogo do Vila. Eu acredito que essas oscilações dando uma competição de pontos corridos longa que é como essa, infelizmente elas acontecem. É óbvio que nós não gostaríamos de passar por esse tipo de oscilação, principalmente nos últimos 3 jogos, sendo 2 da nossa casa. Mas infelizmente acontece com todas as equipes, nós não somos diferentes. Mas eu acredito que não existe drama, não existe fantasma, a única forma que você volta a vencer é trabalhando, assim, não tem outro caminho, né? Então nós temos 19 jogos pela frente, dos 19, 10 em casa, diferente do que foi o primeiro turno. Tá aí, portanto, né? A projeção do técnico Mozart para o segundo turno e admitindo, de fato, o momento ruim que viveu o Coritiba na reta final do primeiro turno, acreditando numa recuperação, e o mesmo eu acredito que aconteça com o torcedor Coxa Branca, que está confiante porque a pontuação do primeiro turno foi muito boa para o Coritiba, tá certo? Bom... Estamos de volta, galera, e agora vamos com a resposta do nosso quadro Acertou, Saboreou, quem foi o último goleiro da base a ser ídolo no Coritiba. Eu quero ver o YouTube da Band Paraná aqui, as respostas dos nossos telespectadores. Olha, Vaná não foi ídolo, gente, e não ganhou nada no Coritiba também. Jairo foi antes, bem antes, galera, o Jairo, bem antes, tá certo? Rafael Camarota também não era da base. Rafael não era base, aliás, nem o Jairo era a base do Coritiba, né? Rafael Camarota também não. Bom, eu vou escolher ali o Edson Scoopel, não sei se é assim que se pronuncia, ele acertou. O meu saudoso e querido amigo inesquecível Gerson Dallastella, imagens dele aí na tela, portanto, ele foi campeão paranaense, ele foi campeão brasileiro pelo Coritiba, era um dos goleiros do Coritiba em 85, o Gerson, além do Rafael Camarota, que era o titular, do Jairo, histórico Jairo, o Gerson também era um dos goleiros do Coritiba em 85, aí vestindo a camisa da máquina Coxa Branca de 89, Coritiba que foi campeão paranaense em 89 e que ganhou o apelido de máquina, né? Porque passava por cima, triturava os seus adversários. Aliás, este foi um dos maiores times, um dos melhores times da história do Coritiba, um dos melhores que eu vi jogar. Só tinha craque. E o Gerson estava entre eles, o meu saudoso amigo Gerson Dallastella, portanto, ele foi o último goleiro da base a ser ídolo da torcida Coxa Branca no momento em que o Coritiba comemora Pedro Morisco, o paredão alviverde, tá certo? Bom, e ainda falando sobre Coritiba, e o ganhador pode passar aqui, Edson, né? 24 horas, obrigado a todos pela participação e parabéns, viu, Edson? Agora vamos ouvir o William Thomas, o diretor alviverde, falando sobre o ataque. Assim, é justamente pela confiança que a gente tem no planejamento que foi feito e na escolha dos atletas que hoje compõem o nosso plantel, né? Se questiona muito com relação ao ataque, mas sim, futebol é coletivo, né? Eu não vou ser pontual aqui e falar de jogador A ou B, até posso citar, por exemplo, De La Torre tem 8 gols na temporada, tem assistências, infelizmente teve uma lesão que quebrou um pouco a sequência e a continuidade dele, o próprio Coutinho Então, sim, quando a gente fala que a nossa linha defensiva hoje é um ponto forte da equipe, é porque os atletas do ataque também contribuem muito para a equipe ser consistente defensivamente. E assim como a gente tem uma margem de evolução na parte ofensiva, temos, mas a competição é muito caracterizada
pelos índices que a gente vem tendo com excelência, que é ser uma defesa forte e uma defesa consistente e ser um ataque com uma efetividade e uma eficácia boa. Bom, tá aí, portanto, né, a declaração do William Thomas. Em compasso com a declaração do Mozart, o Coritiba acredita muito nos seus atacantes. A gente está vendo aí, no empate contra o Amazonas, foi o Maicon, o zagueiro, quem fez o gol do Coritiba, como tem acontecido, eu já disse aqui várias vezes. Zagueiros, laterais, meias estão resolvendo e os atacantes pouco aparecendo. E aí, torcedor Coxa Branca, o Coritiba precisa ou não de reforços para o ataque?